Seja muito bem-vindo a este vídeo, onde eu vou basicamente te mostrar como construir um processo de onboarding na prática, como ter o seu processo de onboarding, como que você pode fazer, entender o processo, construir um processo próprio. Eu vou te apresentar uma parte do nosso processo hoje e ainda vou te ensinar como integrar o seu time, como automatizar isso dentro do Monday de forma totalmente automática, para assim quando o cliente preencher o seu formulário de briefing, ele já entrar no seu sistema, seu time já ser notificado, já entender quais são os próximos passos e sua equipe conseguir ser autogerenciável dentro da sua empresa, dentro da sua agência. Então, vamos aqui para a tela que eu vou mostrar para vocês na prática, exatamente em 18 minutos de conteúdo, como que você vai fazer tudo isso que eu te falei e ainda ter muito sucesso no seu negócio, conseguir ter um time que se autossustenta. Tá, então na prática, por que um processo de onboarding é importante? Então, seja para diminuir o seu churn, né? Então o seu churn vai lá embaixo com certeza absoluta. Você vai conseguir ter um churn, uma taxa de saída de clientes muito menor do que você normalmente. A gente já começou disso em outros vídeos, mas basicamente uma taxa ideal que você precisa ter é entre 5 a 10%, 5 é no melhor dos mundos e 10% é um cenário médio das agências hoje. E acima disso já está demais, né? Já está bem alerta, mas basicamente você consegue reduzir a sua taxa de churn, você consegue aumentar o seu LTV, ou seja, a sua taxa de retenção de clientes, quanto seu cliente deixa na base, ou seja, você consegue vender mais caro e manter o cliente por mais tempo, né? Se você tiver um onboarding bem alinhado, porque vocês vão entender que nesse processo de onboarding, o que a gente faz? A gente não tem um contrato, por exemplo, só de 6 meses. Nosso contrato, além dele ser de 6 meses, a gente faz um formato de 1 mais 6. Ou seja, o cliente no primeiro mês, no mês 0, na verdade, que é esse 1, ele, ao invés de pagar o mês inteiro, ele paga só 50% do mês, que é o que a gente chama de mês de setup, tá? E nesse mês de setup, a gente consegue entregar para ele o setup inteiro da conta dele. Então, a gente vende só 50% do valor e a gente faz com muita calma, com muita paciência, com muito cuidado e muita qualidade. A gente consegue fazer toda a coleta de acessos, infraestrutura, criação de público, criação de estratégia bem elaborada, entendimento de produto do cliente, 2 reuniões, uma reunião para fazer introdução, para alinhar os prazos inteiros com eles, uma reunião para fazer briefing criativo, ou seja, entender como ele quer comunicar com os clientes, entender o que ele quer transmitir, entender toda a parte mais comunicativo do negócio, né, para os conteúdos, e a gente conseguir fazer toda a gestão de coleta de acesso com ele também. Então, o mês inteiro a gente tem, cara, para fazer o onboarding do cliente. Então, a gente consegue fazer um alinhamento de expectativas muito forte, muito feroz, que capta e cativa muito bem o cliente. Ou seja, o grande lance do seu processo de onboarding é que ele precisa encantar o seu potencial, o seu cliente, no caso. Ele precisa encantar, porque o tráfego, necessariamente, ele não vai fazer o cliente brilhar os olhos no primeiro mês. Muito dificilmente o cliente vai ter um baita resultado, um boom no primeiro mês. Geralmente, o que faz ele brilhar os olhos no primeiro mês é a questão do onboarding. Então, sua organização, seus processos, seu entendimento do negócio, do modelo de negócio e do formato que você está aplicando ali com ele, tá? Dito isso, a gente consegue também, nesse encantamento, nesse primeiro processo, você consegue captar mais referências daquele cliente, ou seja, o cliente consegue te indicar mais, sabe? Porque ele sente segurança de, mesmo não tendo começado o tráfego dele, isso já me aconteceu muitas vezes, né, no meu, nesse longo período de agências, do cliente, cara, indicar o negócio no primeiro mês, porque ele entendeu que é um negócio organizado e um negócio que tem processo e que respeita o cliente, tá? Então, o processo de onboarding bem elaborado, ele também tem essa vantagem, tá? Então, vindo aqui para a tela, a gente basicamente tem o onboarding aula, né, que é o material que eu preparei para vocês. A gente tem o processo de start e a gente começa ali desde a hora que o comercial fecha o cliente, fecha o contrato, né? Ele integra a equipe, ou seja, a equipe, acabei de fazer uma venda, né, para a empresa XY e essa venda eu consegui efetuar e basicamente foi no ticket tal, esse é o valor de investimento, etc. É isso que eu vendi, né, esse pacote, e basicamente agora vocês podem dar andamento. Então o comercial vai lá, avisa a equipe, integra a equipe, cria o grupo do cliente, apresenta todo mundo no time. Então esse é o head, esse é o gestor, esse é o CS, esse é o design e tal, apresenta todo mundo para o cliente. Dito isso, o nosso time de atendimento entra em ação, agradece pela parceria com o cliente, envia um formulário de start. Então, cliente, segue abaixo um formulário para a gente conseguir dar início ao nosso processo de onboarding e ao nosso mês de setup. A partir do momento que você responder esse formulário, a gente consegue agendar a nossa primeira reunião de kickoff, nossa primeira reunião de onboarding. Feito isso, o cliente respondeu, agenda a reunião de kickoff, prepara um material, porque toda reunião de onboarding, toda reunião de kickoff, a gente leva um material, leva uma apresentação para o cliente ver, né? Onde nessa apresentação a gente consegue apresentar todos os prazos dos próximos 6 meses para ele. Cara, isso é muito importante, isso mudou nosso game, tá?
apresentar para ele o que vai acontecer daqui 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Ele sabe exatamente o que vai acontecer, porque nessa reunião, antes dessa reunião, a gente já preparou esse material para ele, já preparou esse documento de kickoff com todo o escopo do projeto dele, tá? Bom, feito isso, fez todo o planejamento de kickoff de apresentação para ele, fez ali a parte de setup que a gente vai precisar, né? Então descreveu o que a gente vai precisar. O atendimento ainda cria a infraestrutura do cliente antes da reunião, tá? Até agora a gente só tá fazendo a parte do background. Cria a infraestrutura do cliente, então cria Drive, cria Monday, cria Discord, cria tudo. O time inteiro analisa as respostas do formulário do cliente antes de entrar na reunião. E aí sim a gente entra na reunião, que é a reunião que a gente agendou ali no início do cliente, tá? Entrando na reunião de start, basicamente a gente vai seguir o slide que a gente já criou, né? É um modelo que a gente tem pronto, a gente só personaliza para cada cliente. Segue o slide, apresenta todo o projeto, vai explicando, falando que a gente já tem de insights naquele nicho. Então a gente já, no começo do slide, antes dos prazos, a gente mostra, cara, se a gente já trabalhou com esse nicho, a gente se posiciona como autoridade. Então, ó, nesse nicho, é isso de crédito que funciona, é isso que o público tem de dor, é assim que a gente tem que trabalhar. Então você já posiciona que você entende do que você está falando no começo, no onboard mesmo, no primeiro contato com o cliente, tá? Então, a apresentação de onboarding, ela serve para você guiar e conseguir ter ideias para aquele cliente e se posicionar logo no início, né? Falar para o cliente que não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho de longo prazo, mas que vocês sabem exatamente como trabalhar e como dar andamento no projeto, tá? Reunião de start feita, apresentou os prazos, apresentou tudo que precisa. A partir disso, o time de atendimento vai marcar uma nova reunião com o cliente, né? Que é uma reunião de briefing de criação, onde vai participar o head, o time de criação inteiro, então galera do design, o web design, que é o site e o social media, vai participar e vai basicamente conversar com o cliente sobre a comunicação que ele quer seguir no Instagram, que tipo de conteúdo ele quer, como que ele quer as cores, como que ele quer que a gente balanceie a parte visual do Instagram dele, do perfil empresarial dele, da empresa dele. E essa reunião, basicamente, a gente sai dela com um formulário preenchido, um formulário que nós temos. Então, nós perguntamos o formulário na reunião com o cliente, alinhamos algumas coisas. Cara, a gente basicamente dá uma atenção especial para esses clientes social media, que são clientes com planos mais caros e que a gente tem uma entrega mais, que é a parte dos posts. Nessa reunião também a gente coleta os acessos, então o head consegue coletar os acessos ali com o cliente e a gente finaliza essa parte ali mais burocrática, tá? Feito isso, a gente vai ter a reunião de brainstorming interno, né? Então, onde o time vai se reunir, o time de criação vai ter já a sua estratégia, porque já conversou com o cliente, o time de tráfego também, os dois vão se reunir e conseguir ter uma ideia maior, uma estratégia maior para aquele cliente, tá? Feito isso, próximas demandas, que é basicamente a parte onde o nosso time de atendimento e o nosso head chegam ali no Monday, né, na parte que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e definem todos os prazos dos próximos passos para o cliente, mandam o guia de prazos para o cliente, explicam para ele como que vai ser os prazos totais, né, porque ali em cima a gente apresentou o escopo, né, na nossa reunião de start, e aqui agora a gente apresenta os prazos mais curtos, não o escopo de 6 meses, mas os prazos ali agora de semana por semana, dia por dia, beleza? Bom, dito isso, aqui no MindMaster era isso, tá? É assim que funciona um processo, assim que tem que funcionar. Claro que não necessariamente esse processo vai funcionar para você, vai ser eficiente para você assim como é pra gente, mas você pode personalizar ele conforme a sua necessidade, tá bom? Dito isso, vamos lá pro Monday e eu vou mostrar para vocês basicamente como que funciona essa operação, tudo isso aqui de forma automática lá no Monday, beleza? Fechou, aqui no Monday a gente tá vendo basicamente o nosso dois quadros, né? A gente tem a área de onboarding, tá? Que aí você vai ter o formulário de onboarding e o painel de onboarding, tá? O que vocês precisam entender aqui? Para um processo de onboarding eficiente, vocês precisam só desses dois quadros, tá? Onde basicamente como que vai funcionar. No formulário de onboarding, vocês lembram que aqui no MindMaster a gente tem a etapa de formulário, né? Então, o formulário de start mais agendar. O formulário de start é esse formulário aqui, tá? É o formulário de briefing. Então, é o primeiro formulário que o cliente recebe assim que ele entra na sua base. Beleza? Eu vou passar aqui devagarzinho por ele para vocês lerem, né? Entenderem o que o cliente responde, todos os materiais que a gente pede para ele, o que a gente tem que entender para montar as estratégias e para entrar na primeira reunião já entendendo alguma coisa do negócio dele, tá? Então, é tudo isso que a gente pergunta. Beleza? Como que você cria? Você vem aqui nesse maisinho, vem aqui em criar formulário, ó. Criou o formulário, tá aqui em novo formulário, aqui você vem em editar formulário, cara, e basicamente você consegue fazer, pintar e bordar do jeito que você quiser, pode fazer igual o nosso, pode personalizar para você, depois você só publica, fechou? Bom, vamos lá, fez o seu formulário, organizou aqui direitinho, igual eu ensinei, botou a fotinha ali de fundo, personalizou, vem aqui em padrão, né, aqui em padrão você vai ter todas as respostas que já foram feitas, né, que é um teste que eu estava fazendo, você vai ter resultados, né, então resultados de planos mais vendidos,
e você vai ter respostas individuais, todas as respostas separadas aqui, você pode inclusive salvar como PDF tudo que tem aqui, né? E aqui só tem uma resposta de teste que eu fiz, mas é basicamente isso. Beleza. Cara, como que tem que funcionar esse quadro? Como tem que funcionar esse processo? O que é o processo? Basicamente, o que tem que acontecer aqui é, sempre que o lead, o cliente responder esse formulário, na primeira vez que ele entrou no seu negócio, respondeu esse formulário, basicamente, esses dados desse formulário vão ser arquivados aqui, todo mundo vai poder consultar, e esse cliente tem que ir para o painel de onboarding com as atividades do plano que ele contratou. Então veja se você me entende. De acordo com o plano que ele selecionar aqui, se ele selecionar criação de site, se ele selecionar apenas criação de site, se ele selecionar, no caso, social media, mais criação de site, mais tráfego pago, dependendo do plano que ele contratou, ele vai ter algumas atividades específicas para aquele plano, tá? Então, essas atividades têm que ser discriminadas em outro quadro, que é o nosso painel de onboarding. Beleza, então como a gente faz isso? Basicamente, você tem que vir aqui, ó. Vem aqui em automatizar, tá? Espera carregar. Daí você vem aqui em adicionar nova automação, ó. E aí você vai ter aqui a criação de automação do Monday. Você vem aqui em quando isso acontecer, então, quando um item for criado, você vai criar, ó, você vem aqui em create item onboard, tá? Seleciona o quadro, então vou colocar aqui onboarding, esse aqui. Seleciona o seu quadro. Em nome, você vem aqui nesse maisinho e procura o nome da empresa, a pergunta de nome da empresa. Então, ó, qual o nome completo da sua empresa? E aqui em plano você remove o que tá e vem aqui no maisinho, se não tiver nada você deixa. Vem aqui no maisinho e procura plano, tá? Então, plano. Fechou? Dá um concluído e cria a automação. Não vou criar porque o meu já está criado, mas você basicamente vai criar e ele vai te trazer de volta para essa tela aqui, essa aqui, com a automação já criada, tá? Basicamente é essa automação aqui, tá? Pode fechar. E agora o que a gente falou pro Monday? Monday, toda vez que alguém responder esse formulário, tá? Toda vez que alguém responder esse formulário aqui, eu quero que você crie um item com o nome da empresa da pessoa e o plano que ela contratou lá no painel de onboarding. Então, vamos testar. Ó. Qual o nome da empresa? Alves YouTube Teste 2.0. Eu já fiz um teste com esse nome. Vem aqui, seleciona o plano, lembrando que dependendo do plano que o cliente contratou, as atividades são diferentes. Tá? Aguarda essa informação. Seleciona o plano, não vou preencher o resto, porque senão a gente vai demorar muito. E envia, tá? Beleza, enviou, o cliente vai receber, vai chegar nessa página, certinho. Vamos ver aqui no painel de onboarding, ó, já criou. E basicamente, a gente tem aqui como que é a estrutura desse painel, né? E basicamente, sempre que um cliente responder aquele formulário, vai ser gerada uma atividade com o nome dele, com a data que ele entrou aqui, com o plano que ele contratou e com a última atualização do negócio, tá? Como que você estrutura esse quadro? Antes da gente entrar na parte de demandas, enfim, como que gera as atividades automáticas. Basicamente, você vai vir aqui em criar um novo quadro, coloca o nome dele de painel de onboarding, deixa ele aberto. Você pode separar por mês 1 ou mês 2, que a gente geralmente, algumas empresas têm onboarding de 3 meses até, então consideram onboarding dos primeiros 3 meses. Beleza. Então, basicamente, você fez isso, adiciona um novo grupo, cria o grupo de novos clientes e cria o grupo de finalizados, tá? Beleza. A gente fez aqui, acabou de testar. Para você criar o quadro, você vai ter que criar, vir aqui nesse maisinho, né? Mais colunas, procurar o log de criação. Você vai ter que adicionar um log de criação, você vai ter que adicionar um status e você vai ter que adicionar, qual que é a última? Última atualização. Então, aqui, procura. Fechado? Basicamente é isso. Aqui em planos, aí vem um negócio muito importante. Aqui a gente tem 5 planos. Vocês têm que perceber que esses 5 planos que tem aqui, os nomes deles são exatamente iguais aos nomes que a gente tem lá no nosso formulário, tá? Ó, dá uma olhada. Os mesmos nomes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, os mesmos nomes, a mesma ideia, porque se não for igual ele não consegue puxar, tá lá no status. Então, faz os nomezinhos ali dos seus planos e coloca o mesmo nome aqui, tá? Que é assim que o cliente preencher e selecionar, automaticamente ele consegue puxar o plano igual tá aqui, fechou? Beleza. Vocês viram que foi gerado aqui, e aqui do lado do elemento, do nome do cliente, a gente tem aqui um númerozinho 14, então tem 14 subelementos. Eu vou abrir pra gente ver do que se trata, e basicamente é todas as atividades que a gente tem para aquele cliente dentro do plano que ele contratou, tá? E como que isso funciona, cara? Se o cliente contratou só tráfego pago, aqui só vai ter atividade de tráfego pago. Então, ó,
Vou colocar aqui para vocês verem, ó, teste tráfego. Dá uma olhada. Se o cliente lá no formulário preencheu só tráfego e aqui eu joguei somente tráfego, você vai ver que aqui ele vai me gerar algumas atividades só de tráfego. Então vão ser menos atividades que o de tráfego, social media e criação de site, tá? Então dá uma olhada. É bem menos atividade. Tá carregando 6, 7, 8 e carregando, 9 ativar campanhas no Meta, 10 ativar campanhas no Google e acabou. Então 4 atividades a menos, que são as apresentações, entregas, enfim, tá? Então é basicamente assim que tem que funcionar o processo de vocês. Tá, mas como que eu automatizo isso? Como que eu deixo isso automático? Beleza, você vem aqui em automatizar, faz dessa forma que eu tô fazendo. Você vai ter que fazer uma automação para cada plano. Então você pode ver que eu tenho uma automação somente para tráfego, uma automação para tráfego social media web, uma automação para web design, uma automação para tráfego social media, e eu tenho basicamente tudo aqui bem definido. Vamos supor que eu vou criar aqui uma automação para tráfego social media web. Então eu vou vir aqui, como que você tem que colocar? Basicamente é, quando isso acontecer, quando o que acontecer? Quando o status mudar, que status? O status de plano, ou seja, quando o plano for para tráfego social media web, basicamente ele vai ter que criar um subitem. Ele vai criar um subitem naquele elemento que o plano mudou, tá? Porque o que a automação lá do formulário faz? Ela cria um elemento novo no painel de onboarding e o painel de onboarding altera o status daquele item para o plano que ele contratou. Então você vem aqui em Create Subitem, coloca o nome da atividade, então, criar grupo do cliente. Coloco o responsável, vamos colocar aqui que eu sou responsável, por exemplo. Coloco o status, parado e pronto. Fecha. Vem no maisinho, mais uma atividade. Basicamente você vai transcrever todo esse processo que a gente viu aqui, né, lá para esse Monday. Então é todo o processo com todos os responsáveis. Lembrando que dentro de cada elemento desse aqui, ó, criação do grupo, mais a apresentação. Você pode criar outros subelementos. Então, ó, como que é a apresentação? Você escreve aqui, apresentação. Aí você pode colocar mensagem X e Y, escrever a mensagem que a pessoa tem que mandar. Cara, você pode detalhar todo o processo. Lembrando que quanto mais simples e eficaz o seu processo for, melhor, tá? Então, basicamente é isso. Você transcreve tudo isso aqui de acordo com o processo que você desenhou para o Monday, coloca todos os responsáveis, deixa tudo certinho e basicamente criar automação. Não vou criar porque eu já tenho. E você faz isso para cada um dos seus planos. Você tem 10 planos, você faz 10 automações, tá? Vai dar um pouco de trabalho no início, mas é um trabalho que você só faz uma vez e você usa pro resto da vida, tá bom? Beleza, fez aqui, basicamente, os responsáveis, o head vai ter que vir aqui atualizando o que está feito, né? E um ponto muito importante é que a ferramenta ela não define prazos, porque o prazo é algo muito personalizado, tá? Então, um head ou alguém responsável vai ter que vir aqui e definir todos os próximos passos e depois mandar para o cliente o guia de prazos, tá bom? Conforme for concluindo, vai marcando como feito, vai organizando tudo e aí a gente consegue organizar o seu processo de onboarding, cara, de forma muito tranquila, muito eficaz, muito eficiente e sem mais problemas. Fechou? Bom, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham curtido, que tenha feito sentido para vocês, né? Então, lembrando que aqui na descrição na descrição desse vídeo, né? Lá no primeiro comentário fixado, na verdade, a gente vai ter, né, um link do meu WhatsApp, que é basicamente quem mandar mensagem para mim consegue ter acesso à minha mentoria individual, onde eu consigo implementar um Monday desse para vocês, né? Eu consigo entender os processos, entender os negócios, entender os colaboradores de vocês, entender tudo que vocês têm e implementar o Monday para vocês, implementar a ferramenta para vocês. Então é algo super personalizado, onde eu vou realmente entender o negócio de vocês, desenhar os processos com vocês e implementar o Monday para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal e vamos para cima. Até a próxima. Tamo junto, galera. Valeu!